Salve, tropa! Concurso de delegado de Polícia Federal, peça prática, recebi o enunciado e, como sempre, vou fazer comentários a respeito de como enfrentar o enunciado da prova de hoje. Vou fazer a leitura e, a partir da leitura, as observações que eu reputo correlatas e adequadas a essa resposta. Vamos lá. Momentos após ter recebido informações constantes de um relatório de inteligência, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRE, da Polícia Federal no Estado X, articulou em caráter emergencial um cerco operacional em pontos estratégicos de algumas vias de acesso da capital desse estado, com o objetivo de interceptar um caminhão que havia saído do estado Y, transportando grande quantidade de material entorpecente e que tinha como destino final a capital do estado X. Após cerca de 4 horas do início do cerco, a equipe tática obteve êxito na localização e abordagem do referido veículo. Foram encontrados no interior de um fundo falso cerca de 800 quilos de material entorpecente do tipo cloridrato de cocaína, cuja qualidade e natureza ilícitas, foram devidamente confirmadas por laudo pericial. Segundo as informações preliminares, o motorista do caminhão, José, de 38 anos de idade, natural do estado Z, admitiu ter recebido a quantia de 15 mil para a realização do transporte interestadual do referido material, o qual deveria ser entregue na comunidade Alfa a um indivíduo conhecido apenas como Baralho. No local da apreensão, José narrou aos policiais federais que não possuía qualquer vínculo com organizações criminosas e que somente havia aceitado, de forma livre e consciente, realizar o transporte desse material porque estava enfrentando graves dificuldades financeiras, sobretudo na criação dos seus 2 filhos menores. Concluída a operação, a equipe policial, composta por João, Paulo e Maria, conduziu coercitivamente José, o veículo e todo o material apreendido para a unidade policial para fins de adoção das medidas procedimentais cabíveis. Considerando a situação hipotética apresentada, elabore, na qualidade de delegado de Polícia Federal responsável pelo caso, a adequada peça profissional em relação à captura de José, apresentando os fundamentos jurídicos e as providências legais necessárias ao regular deslinde da persecução penal. Aborde toda a matéria de direito material e processual pertinente ao caso, dispense a narrativa dos fatos e não crie fatos novos. Esse era o enunciado da prova de delegado de Polícia Federal que foi realizada hoje, no dia 27 de julho de 2025. Meu caro combatente, eu sempre oriento meus alunos a prestar muita atenção às expressões chaves e à fotografia que o enunciado faz do momento em que os fatos acabam se desenrolando. A gente precisa olhar com especial atenção o comando que está contido no quesito. O que a gente tem aqui? A gente tem uma notícia de crime coercitiva. Policiais federais, depois de terem recebido um relatório de inteligência, montaram uma blitz, um bloqueio, e acabaram abordando um caminhão com um indivíduo que transportava cocaína. Meu caro combatente, a gente está diante do chamado flagrante esperado. Aquele flagrante, aquela situação flagrancial perfeitamente lícita, na qual a polícia recebe uma notícia de que o crime acontecerá e a polícia simplesmente aguarda que essa situação flagrancial se desenrole para que possa fazer a abordagem. A gente está diante de tráfico de drogas no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006,
com incidência da causa de aumento de pena do inciso 5 do artigo 40 da mesma lei. Portanto, um tráfico interestadual. Meu caro combatente, eu não acredito na necessidade de menção ao parágrafo 4º do 33 da Lei 11.343 de 2006, portanto, tráfico privilegiado. Não acredito, acho apenas que o enunciado disse que o indivíduo afirmou que não faz parte de qualquer organização criminosa para que não existisse a imputação do crime de associação para o tráfico ou mesmo do crime de organização criminosa. Veja que não há os elementos para que a gente pense numa organização criminosa, tampouco existe a estabilidade e a permanência que são indispensáveis para a imputação do crime do artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Sobre a peça, olha para o comando. Diz aqui: na qualidade de delegado de Polícia Federal responsável pelo caso, a adequada peça profissional em relação à captura de José. Como eu disse, José foi capturado e há aqui uma notícia de crime coercitiva em sede de flagrante esperado. Portanto, o retrato, a fotografia que o quesito te informa é da necessidade de lavratura de um auto de prisão em flagrante. Toda vez que um quesito apresenta esse tipo de enunciado, eu também apresento como resposta despacho fundamentado em auto de prisão em flagrante, que é o momento em que o delegado de polícia faz o enfrentamento jurídico dos fatos no bojo do auto de prisão em flagrante, que eu categorizo como uma peça complexa que dá início ao inquérito policial com o investigado, no caso indiciado, porque há um indiciamento no auto de prisão em flagrante, preso, com esse indivíduo capturado, preso, um delegado de polícia ratificando a captura e a voz de prisão que foi dada em campo pelos policiais. Portanto, eu acho que você devia fazer menção a todas as providências que são indicadas a partir do artigo 301 do Código de Processo Penal para formalização do auto de prisão em flagrante. Esse é o comando que está no despacho fundamentado ou no enfrentamento jurídico dos fatos no bojo de um auto de prisão em flagrante. Então, ratificar a captura do indivíduo prendendo-o efetivamente em flagrante, indiciar, e aí eu uso as palavras do meu amigo Francisco Sanini, indiciamento coercitivo desse indivíduo nas penas do artigo 33, cumulado com o inciso 5 do artigo 40, ambos os artigos da 11.343 de 2006. Me parece importante a apreensão do caminhão e da substância entorpecente. Aqui já se fala num laudo pericial, mas eu quero crer que eu estou falando aqui no enunciado ainda de um laudo de constatação preliminar, ainda que feito por peritos. Então, por uma cautela, eu determinaria, eu requisitaria a realização de um laudo pericial definitivo em relação à substância entorpecente. Eu também determinaria a realização de uma perícia no caminhão, né? E faria todas as outras formalidades, outorga entrega de nota de culpa para esse indivíduo, a comunicação, obviamente, imediata ao juízo competente, ao Ministério Público e a familiar ou pessoa indicada pelo preso. E aqui a gente tem um ponto interessante, afinal, qual é o juízo competente para receber essa comunicação imediata e também para que a gente envie, dentro do prazo de 24 horas, o auto de prisão em flagrante concluído? Meu caro combatente, eu estou diante de um tráfico interno, interestadual de entorpecentes. Portanto, a competência é da Justiça Estadual. A Polícia Federal tem uma atribuição que é mais larga, mais ampla que a competência da Justiça Federal. Temos aqui um caso, então, que a Polícia Federal está atuando junto à Justiça Estadual, porquanto se observa um tráfico interno de drogas ainda aqui interestadual. Portanto, eu remeteria esse
auto de prisão em flagrante, óbvio, você tem que falar da comunicação imediata ao juízo e do envio do auto de prisão em flagrante a o juiz das garantias do estado X, tá? Da comarca que está integrada, que compõe ali o estado X, tá? Portanto, Polícia Federal tratando com a Justiça Estadual. Então, falaria do laudo de constatação definitiva, determinaria diligências de campo com o fito de tentar identificar quem é o indivíduo até agora conhecido como baralho na comunidade alfa, obviamente a redução a termo dos depoimentos do condutor e das testemunhas. E quem são? João, Paulo e Maria. A gente pode, na verdade, ouvir o João na condição de condutor e Paulo e Maria na condição de testemunha. São os 3 policiais federais que atuaram na diligência. A redução a termo também do interrogatório do conduzido, outorgando a ele naturalmente direito ao silêncio, direito à não autoincriminação e todos os direitos constitucionalmente assegurados a esse indivíduo. Como eu disse, a apreensão do caminhão, perícia no caminhão, apreensão da droga, determinação para confecção de laudo definitivo. E também eu acho conveniente que no momento em que você fala no comando final lá do envio do auto de prisão em flagrante ao juiz das garantias da capital do estado X, ao membro do Ministério Público também da capital do estado X, a Defensoria Pública Estadual, porque esse indivíduo não há aqui no quesito nenhuma menção ao seu advogado, portanto, na forma do artigo 306 do CPP, há essa necessidade de envio do auto de prisão em flagrante finalizado para a Defensoria Pública. E a grande dúvida é, Márcio, será que a gente teria que, no bojo desse despacho fundamentado, fazer menção a uma representação pela conversão do flagrante em preventiva? Veja, o Sebrasp tem nos dado indicativos em provas passadas de que é possível enunciados que reclamem apenas e tão somente representação por medidas cautelares diversas da prisão. Não achei, lendo aqui rapidamente o enunciado, como a gente faz aqui para trazer uma pronta resposta para o nosso aluno, requisitos para a conversão desse flagrante em preventiva, salvo o melhor juízo. Portanto, acho que seria interessante que pelo menos você fizesse menção à conversão do flagrante em medidas cautelares diversas, por exemplo, a concessão da liberdade provisória e a determinação de medidas cautelares diversas da prisão. Vou exemplificar uma, por exemplo, não manter contato com um indivíduo conhecido como baralho, não se aproximar da comunidade alfa. Então, há aqui medidas cautelares diversas da prisão que a gente pode pensar na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal, caso a gente tenha um espelho que não indique a necessidade de conversão do flagrante em preventiva. Se eu tivesse na condição de candidato, eu, na verdade, até faria uma representação, uma menção, a determinação para que fosse enviado o auto de prisão em flagrante via ofício com uma representação de conversão do flagrante em preventiva e, alternativamente, falaria da decretação de medidas cautelares diversas. Aqui, sinceramente, com um pouco mais de coragem, a gente acaba não representando a conversão, falando apenas na determinação de medidas cautelares diversas da prisão na forma do 319. E mais, eu acho que tem um ponto que vai estar no espelho. É o artigo 61 da Lei de Drogas. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática habitual ou não dos crimes definidos nessa lei, será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. E para quê? Meu caro, é um pleito de alienação desse bem apreendido na forma do parágrafo 1º do artigo 61. Então, eu acho importante que
dentre os comandos que você deu lá no seu despacho fundamentado, no seu enfrentamento jurídico dos fatos, ou se simplesmente você botou o nome auto de prisão em flagrante e foi dando os comandos para a realização das diligências que você determinou, que você tivesse falado dessa alienação no artigo 61 da Lei de Drogas, desse caminhão que foi apreendido com transporte de quantidade tão volumosa de substância entorpecente. Então, eu acho que esses são os comandos que, salvo o melhor juízo, deveriam estar nessa resposta. Para mim, a fotografia do enunciado é muito clara. Estamos diante de uma notícia de crime coercitiva, num flagrante que a gente categoriza como flagrante esperado, flagrante ilícito, imputação de tráfico com a majorante da interestadualidade, competência da Justiça Estadual, e a necessidade de menção nos comandos aqui da necessidade de alienação desse veículo apreendido na forma de 61. Além de, vou repetir, determinação para confecção de laudo de constatação definitivo, perícia no caminhão apreendido e uma representação que eu acho que deveria pleitear a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, porque eu penso que o enunciado não deu nenhum indicativo de que havia uma necessidade da manutenção desse cárcere. Meu caro combatente, vamos aguardar o espelho ainda que preliminar do SEBRASP, se eventualmente algo fugir radicalmente disso que eu estou te dizendo. A gente, obviamente, se coloca à disposição para elaborar minutas de recurso para que a gente possa modificar esse gabarito preliminar. No mais, eu espero que você tenha feito uma grande prova. Eu deixo aqui um abraço, como sempre, aos meus alunos do grupo de estudos, aos meus alunos do RSC Online, aos meus alunos da editora Juspodium e a você, que é meu seguidor aqui no @prof_Márcio Alberto. Boa sorte e um forte abraço.